E vamos falar a partir de agora aí dessa derrota, Atos. Surpreendente, né? Assim, 2-0, o Guarani havia estreado com derrota, né, para Ponte Preta no clássico. O Náutico havia vencido jogando fora de casa contra o Brusque, mas hoje foi um jogo que não dá nem para dizer que o resultado foi injusto, né? Assim, o Guarani fez 2-0 no primeiro tempo, teve 2 gols anulados, né? O Náutico teve uma grande dificuldade de produzir jogadas ofensivas, né? No segundo tempo, o goleiro Dalberson, né, do Guarani, até trabalhou bastante, mas foram muitos chutes de fora da área, né? Não foram chances tão claras de gol, né? O Guarani conseguiu manter muito bem a vantagem e o Náutico sai derrotado. Não é um prejuízo tão grande, porque venceu fora, né? Se você pegar, pô, se vencesse em casa, perdesse fora, seria 3 pontos. Mas com certeza não pontuar em casa contra o Guarani não estava no script, né? Na projeção tanto da torcida do Náutico como do Hélio dos Anjos, Atos. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite para quem está acompanhando a gente aqui nessa live. Fábio, a derrota do Náutico, ela ser surpreendente, algum grau de surpresa tem. O Náutico era favorito para esse jogo e a probabilidade de um resultado positivo lá do Náutico antes da partida era mais fácil de aceitar que o resultado viesse a favor do Náutico. Agora, eu diria que mais surpreendente do que o resultado foi a atuação do Náutico. E sim, o resultado foi muito justo a favor do Guarani, mas bota muito nisso, tá? Muito justo. O Náutico, ele fez um primeiro tempo ridículo, um primeiro tempo que faz você duvidar do que você acredita do time, do que você analisou do time nesses últimos 13 jogos, 12 jogos. A invencibilidade do Náutico aí já se arrastava há muito tempo. Será que 12 jogos não seria jogo suficiente para você criar essa imagem do time, uma imagem positiva, uma imagem que gera confiança? Será que você estaria errado em acreditar que o Náutico desempenhasse bem em campo? Eu acho que não. Eu acho que a análise estava correta. O time fez por onde a gente acreditar, a gente fazer análises positivas. Agora, o que se deu em campo foi completamente o inverso do que a gente viu nessas tantas rodadas aí que o Náutico se manteve invicto. Causa surpresa, ao mesmo tempo que você fica tentando procurar o que aconteceu, tentando definir o que aconteceu, achar os motivos. A gente pode sugerir alguns. Tem um muito claro, mas eu não vou aqui dizer que esse motivo foi o suficiente para poder fazer o desenho do jogo que se apresentou para a gente. Principalmente no primeiro tempo. Porque eu vou insistir no primeiro tempo, porque o primeiro tempo é definidor do jogo, tá? Eu não posso chegar aqui e fazer aquele tipo de análise de foram 2 tempos distintos. Isso seria quase que uma mentira. Ao mesmo tempo que o Náutico foi melhor no segundo tempo, e ele foi péssimo no primeiro, seria 2 tempos distintos. Mas vamos falar a verdade aqui. Um placar de 2-0 faz com que o time que está atrás vá ter uma produção. O adversário, ele não está mais querendo jogar. Ele está querendo levar o resultado para casa. Isso é o que acaba acontecendo em jogos, em campeonatos, nesse nível que a gente está jogando, de muita paridade entre os times. A gente não está falando aqui de o Flamengo jogando na Série A contra um time de meio de tabela, um time de zona de rebaixamento, que por acaso o Flamengo ou o Palmeiras fizer um placar de 2-3-0, ele pode muito bem no segundo tempo continuar com volume alto e até aumentar esse placar produzindo. Aqui não, aqui se trata
e você conseguir o resultado e você trabalhar para levar esse resultado para casa, e foi isso que o Guarani fez. Então, eu não vou aqui supervalorizar o segundo tempo do Náutico. O Náutico teve inúmeras finalizações no segundo tempo, que não teve no primeiro. O Náutico teve um pênalti que acabou desperdiçando. O Náutico fez o Dalberson se tornar o melhor jogador em campo, porque fez ótimas defesas, mas não vou tratar como um segundo tempo aonde o Náutico acordou, aonde o Náutico passou a jogar bem, porque eu vou minimizar isso o máximo que eu puder. O máximo. E uma das coisas, Fábio, que eu posso tentar dizer que foi um dos motivos para esse cenário de jogo terrível para o Náutico que se criou, eu vou ter que falar do Ryan. O Ryan, que é um zagueiro péssimo, mas mais do que péssimo, ele é um zagueiro que a principal característica dele é a lentidão. É um zagueiro muito lento. E o Náutico joga com a linha alta e ele precisa de velocidade na defesa. Ele precisa de jogadores rápidos. O Náutico foi para essa partida com vários desfalques, principalmente na zaga. O João Mastro, que é um zagueiro rápido, estava suspenso, né? Foi expulso na última partida. E às vésperas desse jogo, o Carlinhos, que vem sendo um dos principais jogadores do Náutico, acabou sendo vetado pelo jogo. Carlinhos também é um zagueiro rápido. O Náutico foi para esse meio de zaga com o Matheus Silva, que está voltando de algum tempo parado, acho que quase um mês que o Matheus Silva não joga. Está sem ritmo, é um zagueiro que é mais pesado, apesar de conhecer um pouco os atalhos do campo, que faz minimizar essa falta de velocidade dele, mas é um zagueiro que foi para o jogo hoje um pouco forçado, tá? Se o Náutico tivesse com todos os zagueiros à disposição, Matheus Silva, acho que possivelmente nem no banco estaria. E teve que ir com o Ryan. O Ryan é o tipo do jogador, como diria a célebre expressão que é colocada para muita gente, né? Já vi várias pessoas sendo creditadas com essa frase, que o problema do jogador ruim é que uma hora ele vai entrar. Você tem um jogador ruim no elenco, esse é o grande problema. Uma hora ele vai acabar entrando. E aconteceu isso num jogo decisivo. Ryan, que entrou em outras partidas, mas eram partidas de contexto onde o Náutico por hora jogou com linha baixa, ele meio que encaixotado ali na defesa, ele foi passando despercebido. Não despercebido o suficiente para você não notar que ele está jogando mal. Por exemplo, na partida contra o Brusque, o Ryan entrou e eu não gostei da partida do Ryan. Mas era o suficiente para ele não comprometer de forma fatal. O Náutico não perdeu o jogo, até porque o Náutico não perdia muito tempo. Mas hoje ele precisou entrar, o treinador optou por ele e ele acabou com o esquema tático de Hélio dos Anjos. Ele não tem nenhuma velocidade, ele sempre agarra o jogador adversário porque ele não consegue correr para poder disputar a bola. Ele fez um lance como esse hoje. Em outros lances, ele fica meio que mirando o adversário para saber o momento que ele vai fazer alguma jogada tosca de segurar o adversário. E na maioria das vezes, no primeiro tempo, esse adversário foi o Mirandinha, que pintou e bordou em cima dele, em cima da defesa do Náutico pelo lado esquerdo. O Igor Fernandes ali não tinha muito o que fazer, ficou meio vendido ali nas situações, porque o Ryan sempre comprometeu os lances. Na parte ofensiva, o Náutico pouco produziu, tá? O Náutico ficou muito assustado depois que o Guarani fez o 2-0. O 2-0 saiu até muito rápido. Uma jogada, inclusive um erro de Igor Fernandes. No primeiro momento eu tinha achado que tinha sido o Samuel que tinha errado a cabeçada dentro da área, mas depois eu ouvi a transmissão dizendo que foi o Igor Fernandes. Foi uma jogada
bem tosca, assim, uma cabeçada para trás depois de uma cobrança de lateral. O Bruno Santos acabou cabeceando no canto de Muriel, o Guarani abriu o placar, mas logo em seguida, assim, com o Náutico ainda muito assustado, o Guarani chega numa jogada de escanteio, e aí é uma falha de todo o meio de zaga, novamente o Ryan falhando, mas o Matheus Silva também, não sai do chão, e o Náutico leva o 2-0. Nesse primeiro tempo ainda, o Guarani teve algumas outras oportunidades, teve 2 gols anulados, Isso. ali em defesa muito vulnerável, recebendo passes entre linhas, e golpes de sorte fizeram o Guarani não aumentar o placar ainda no primeiro tempo, tá? Porque foram impedimentos ali no detalhe, milimétricos. E o Náutico, com essa apatia, com o seu esquema de jogo, com o seu modelo de jogo completamente destruído, o Náutico perdeu esse primeiro tempo 2-0 e assim foi para o vestiário de uma forma bem apática, assim. E o torcedor não foi diferente, né? Eu fiquei bem chocado com esse primeiro tempo do Náutico. Aproveitei até fui tomar um banho, Fábio. Sabe quando Esfriar a você... cabeça, né? Sim. Sabe quando você vai entrar debaixo do chuveiro e você não coloca primeiro o braço? Você entra de cabeça assim, porque você já não acredita em mais nada, assim. Você está desiludido. Então, entrei de cabeça direto no chuveiro, nem tentei ver se a água estava fria, estava gelada. Estava um pouco descrente com o que tinha visto no primeiro tempo, porque eu já não acreditava mais. Já não acreditava, porque nada do que eu vi do Náutico nos últimos tantos jogos aí, eu estava vendo nesse primeiro tempo e não estava mais acreditando que o Náutico se recuperasse. Como eu disse, o segundo tempo tem toda uma produção aqui que eu vou até de forma intencional, eu vou passar muito pouco por ela, tá? Muitas finalizações, teve o pênalti, teve uma certa produção de alguns jogadores, o Vinícius tentou muito, mas eu minimizo, como eu disse, porque um placar como esse cria situações como essa. E aí o Náutico perde esse jogo, perde uma oportunidade ímpar de vencer a segunda partida no quadrangular, fazer 6 pontos, ter mais um jogo em casa, seria um cenário maravilhoso, seria um cenário lindo, mas perde esse jogo e como o quadrangular, Fábio, ele é sempre jogo de 6 pontos, é uma característica desse tipo de regulamento, desse tipo de disputa, né? Esse quadrangular faz isso, que todo jogo é 6 pontos, então o Guarani que estava numa crise, estava abatido depois da derrota no Clássico, vence o Náutico e fica ali ombro a ombro com o Náutico até a frente, né? Por causa da questão do saldo de gol. E vai para 2 jogos contra o Brusque, né? Então veja o risco que se cria colocando aí, a depender do jogo de amanhã entre Ponte e Brusque, mas colocando o Náutico para enfrentar a Ponte em 2 jogos, sabendo que ele vai enfrentar o Brusque, né? Então é uma situação que dá até para fazer uma leitura mais favorável para o próprio Guarani. Veja como são as coisas, né? E aí agora, jogo da Ponte, semana que vem, vai precisar esquecer isso tudo, porque tudo que eu falei aqui é o que aconteceu em campo. Eu não posso descrever de outra forma. E eu não posso, eu não poderia trazer, antes de todo o relato que eu dei do que aconteceu em campo, o que eu vou falar agora. Que tem que esquecer o que aconteceu nessa partida. O campeonato não é de 90 minutos. O campeonato é de 6 jogos. O quadrangular são 6 jogos. O Náutico perdeu um deles. O próximo jogo não tem que ter nada a ver com o que aconteceu no jogo de hoje. Se o próximo jogo tivesse começando, Fábio, no exato momento que acabou esse jogo, o cenário do Náutico assim seria péssimo. Mas não é isso que aconteceu, né? A gente tem uma semana de intervalo agora. O Náutico volta a jogar contra a Ponte Preta nos aflitos. Precisa apagar o que aconteceu. Essa questão do zagueiro.
Eu acho que Hélio dos Anjos entendeu, porque quando ele entrou no intervalo com o Raimar para a lateral esquerda e trouxe o Igor Fernandes para a posição de zagueiro no lugar do Raia, ele corrigiu tudo isso, porque os tipos de lance que aconteceram nas costas de Raia aconteceram muito no segundo tempo também, e o Igor Fernandes se saiu muito bem, projetando velocidade nas disputas. Ganhou todas, inclusive. Então, o Hélio já viu o erro que foi ter colocado o Raia, vai corrigir isso. É impossível o Ryan jogar a próxima partida. Eu diria que o provável é que ele nem vista mais a camisa do Náutico. Mas a próxima partida eu garanto que ele não vai entrar. Então, esse ponto, eu acho que o Hélio ele já vai ter um encaminhamento para poder corrigir. Vai ter que encontrar os outros elementos que levaram a esse primeiro tempo vexatório. Eu não consigo aqui puxar mais outros elementos. Não, nesse momento, o treinador é o mais Excesso capaz. de confiança, Atuzildo, não pesou não hoje, porque assim, deu a sensação que o Guarani estava jogando a vida, até porque tinha perdido a ida, né? A ida não, a estreia contra a Ponte Preta. Foi um time ali que queria muito, tanto que os gols saíram ali, o time foi um time muito objetivo, né? A equipe do Guarani e toda a chance que tinha ele queria aproveitar. Pareceu que o Náutico não faltou aquele Náutico que entra sufocando o adversário que a gente viu em outros jogos. Não faltou isso? Será que o time relaxou? Ah, já ganhamos fora. O Guarani, em tese, seria até o adversário o jogo mais fácil, né? O Júlio César falou aqui. O Guarani em casa era o duelo mais fácil desse quadrangular. Não pode, mesmo que inconsciente, enfim, não deu uma. A vitória na estreia, com um a menos ainda, não deu um excesso de confiança que acabou prejudicando o início da partida, onde o Guarani foi muito bem, né? Ou pelo menos muito eficiente nas suas jogadas ofensivas, e isso acabou fazendo o Náutico ficando atrás do placar, o que não é comum, né? Um time que toma pouco gol, e aí o time não conseguiu se ajustar mais, né? Assim, até como você falou, pressionou no segundo tempo, mas pressionou porque o adversário não queria mais jogar, o adversário queria proteger a vantagem, né? Então, não faltou um pouquinho mais de espírito de decisão, começar com esse espírito desde o primeiro minuto? Não faltou isso no jogo de hoje? Fábio, hoje eu não consigo cravar muito por essa linha. Eu não consigo ter elementos para dizer que isso aconteceu. Até porque essa questão de faltou o clima de decisão, estava com muita autoconfiança, também tem uma outra expressão que se usa muito, que é salto alto, estava em clima de festa. Eu sempre acho que essas coisas meio genéricas, elas são trabalhadas muito depois que o resultado acontece, sabe? Então eu fico sempre com o pé atrás. Não estou dizendo que isso não aconteça. Pode acontecer, mas hoje eu não tenho elemento suficiente para dizer que foi por esse caminho. Porque geralmente quando o resultado ruim acontece, quando um time vai bem, vem sempre o rótulo de já estava em clima de já ganhou, já estava em clima de festa. Aí você sai buscando os elementos, geralmente quando acontece na semana, para tentar montar esse cenário aonde de fato o time entrou com salto alto, de fato o time entrou com clima de já ganhou. Então eu tenho um pouco pé atrás, não tenho elemento suficiente para dizer que foi por essa linha. Agora, uma coisa você citou bem, e aí não se trata do seu espírito para o jogo, se trata de parte tática. Quando você falou sobre o Náutico não fez aquela marcação-pressão, não entrou com aquela atitude que ele costuma entrar, porque não foi esse jogo. Não foi esse jogo. O Guarani entrou com 3 zagueiros, colocou um zagueiro a mais e trabalhou a velocidade do Bruno Santos junto com o Mirandinha. Na verdade, o Guarani ele foi muito simples no que ele preparou para o primeiro tempo, Fábio. Ele reforçou a defesa, fazendo uma parede na frente do seu gol, colocando o Davi Braz, um zagueiro a mais, e ele projetou a velocidade, principalmente do Mirandinha, em cima do ponto fraco do Náutico, do Raia, que tem mobilidade de
uma pessoa no fim da vida, sabe? Assim, não tem condição de jogar futebol. Não tem condição. Teve uma pessoa uma vez que falou assim para mim, não, mas veja, é muito ofensivo você falar que um jogador profissional ele não tem condição de disputar o esporte, a profissão, o exercício dele. Não acho isso de respeitoso, não. Veja um primeiro tempo os lances de Ryan, aonde ele fica mirando o adversário para tentar agarrar o adversário. Isso é futebol americano? Que a sua primeira alternativa é um tackle? Porque é isso que o Ryan faz. O Ryan, ele mira o adversário para dar um tackle. Porque ele não vai conseguir disputar. Então, para mim, é muito tranquilo dizer que no futebol que precisa de velocidade, em um time que tem um modelo de jogo que precisa de zagueiros rápidos, Ryan não tem condição de jogar no Náutico. Pode ser que em outro lugar ele consiga atuar. Mas no Náutico ele não tem condição. Então, Fábio, a parte tática, eu vou concordar com você. O Guarani, ele destruiu esse modelo de jogo do Náutico e soube explorar o ponto mais fraco do Náutico. Então, o Náutico não teve a oportunidade de fazer aquele jogo que a gente costumou ver. Então, isso de fato aconteceu. E o Guarani, né, do gol anulado até o segundo gol, né, assim, foram 4 chances. Teve uma defesa do Muriel antes, né, do primeiro gol. Depois teve os 2 gols num intervalo muito curto de tempo, né? Algo que não é muito comum no Náutico, né? Um time que sofre pouquíssimo na defesa. E tem aquilo, né? Um time que não é acostumado a sair atrás e não é acostumado a perder, né? Então eu acho que isso também, no jogo decisivo, estádio lotado, um adversário que dá tudo certo, né? Quase tudo certo pro Guarani, pro Náutico dá praticamente tudo errado. Faltou força, né? Acho que faltou força pro Náutico conseguir, no segundo tempo, equilibrar mais o jogo. Como a gente já falou aqui, teve chances, mas, assim, não foram tantas. Acho que a chance mais que ele teve o pênalti teve o Otsana, né? Que cara a cara com o goleiro, o Dalberson defendeu, mas era muito chute de longe, enfim. Defesas ali que o Dalberson, que inclusive foi um grande achado do Guarani, que tinha um goleiro muito irregular, né? Que era o Andrei, que era um goleiro que sempre falhava muito, assim, nessa Série C. Um goleiro meio que... Aquele goleiro 8 ou 80, né? Ou faz defesas incríveis, ou entrega lances facílimos. E a equipe do Guarani foi no mercado e hoje o Dalberson garantiu aí pelo menos um jogo tranquilo, né? Porque se o Náutico faz um gol, eu acho que o Náutico teria... Eu acho que a coisa viraria. Eu acho que a pressão que estava pro Náutico viraria um pouco pro Guarani, né? Se o primeiro gol saísse. E aí o Náutico não conseguiu aproveitar o pênalti, aí acho que ficou muito confortável para o Guarani o jogo todo segurar o placar, mesmo nem tendo muita chance de ampliar, né? O Guarani no segundo tempo mal criou jogadas. E aí, Atusildo, algo que vinha passando desapercebido, né, nas últimas rodadas da Série C e tudo mais, é a questão dos desfalques, né? De jogadores importantes que, como o time vinha ganhando, fazia falta, mas quem entrava resolvia. Hoje também ficou claro que as opções que o... E até não falo nem na defesa, falo também mais pra frente. Não eram tantas, né? Pra você virar um jogo quando você tá perdendo de 2-0. E aí eu cito o Lucas Cardoso e o Paulo Sérgio, jogadores que, se tivessem à disposição, né, do Hélio dos Anjos hoje, certamente o Náutico teria uma probabilidade muito maior de voltar a entrar no jogo na etapa final. E aí eu pergunto, a questão do elenco curto, e também do azar, né, jogador lesionado, nem sei se o elenco do Náutico é tão curto, se a gente for comparar com os rivais, né, até acho que é mais a questão da quantidade de desfalques, até que ponto isso pode pesar. A gente viu que na defesa pesou, né, a expulsão e a lesão do Carlinhos nessa semana fizeram o Hélio dos Anjos ter que optar aí por uma zaga reserva, né, mas do meio pra frente, me pareceu que faltou gente ali pra entrar e mudar o jogo no segundo tempo. O elenco do Náutico é um pouco curto, sim, Fábio. Você nota isso com as opções de lado de campo, né? O Náutico tem pouquíssimas opções. Tanto é que o Hélio Borges fez uma partida muito fraca.
final do jogo ali, tentou fazer algumas jogadas e alguns cruzamentos. Como eu disse, eu minimizo o que Vinícius fez, que foi muito mais do que o Hélio Borges, para eu considerar essas jogadinhas do Hélio Borges. O primeiro tempo do Hélio Borges foi horrível. Então, uma partida... O primeiro tempo que Hélio Borges fez e você não ter um ponta para poder substituir ele, é a definição de elenco curto. Hoje em dia, um bom elenco, você tem 6 opções de jogadores de lado. 6. No mínimo 6. Acho que tem time aí que já trabalha com 7, 8, tá? E o Náutico não tem uma para poder, com confiança, para entrar no lugar de um ponta, que é o jogador mais substituível de uma partida, né? O jogador que não costuma jogar 90 minutos, porque se desgasta muito e porque você tenta dobrar essa capacidade física desse jogador que se desgasta muito durante um jogo, né? E o Náutico não tinha essa peça e Hélio Borges acabou jogando o jogo inteiro. Então, o elenco é um pouco curto. Agora, o Lucas Cardoso faz falta porque é um jogador diferente, é um jogador que se encaixa perfeitamente nesse modelo de jogo de Hélio e se isso não foi mais sentido foi porque o Patrick Alain entrou numa fase boa desde que o Lucas Cardoso se machucou. Mas mesmo assim, a lamentação pela contusão do Lucas Cardoso foi grande. O Náutico sai de um estilo e vai para outro com a saída do Lucas Cardoso e isso assim, foi muito ruim ter perdido o Lucas Cardoso com essa contusão. Agora, Fábio, eu não posso dizer para você que esses jogadores entrando, desfalques acontecendo, que a qualidade do time não fica um pouco em dúvida. Fica. Ao mesmo tempo que também não foi assim algo tão grave nas últimas partidas. O Náutico conseguiu desenvolver bem com essas opções. O problema foi quando foi para a defesa. O problema foi quando foi para a zaga. Porque aí sim a gente não tinha peça nenhuma para substituir. Quando o Náutico perde 2 zagueiros, aí o Náutico precisou recorrer ao Ryan e o Ryan destruiu o Náutico, ajudou a destruir, tá? Eu não vou... Apesar de ter sido muito claro o que Ryan fez, eu não posso dizer que o Náutico fez o primeiro tempo que fez 100% por causa de Ryan. Tá no mudo, Fábio. Boa. Alguns comentários aqui, vou ler aqui alguns comentários, Atos. O Timbu Sincero, ele fala: faltou um PS9 neste jogo para botar a bola pra dentro. Teve um jogo do Náutico recente que o time tava com dificuldade de fazer gol, o Paulo Sérgio entrou e fez o gol. Foi contra quem? Anápolis? Foi um jogo desse aí, não foi? Foi um jogo em casa que o Náutico ganhou. Que o Náutico tava... E assim, o Náutico ter a dificuldade de fazer gol em casa não é... Assim, não é tão estranho, né? No começo da Série C, o Náutico teve muito essa dificuldade, né? Eu até puxei aqui, o Náutico dos 11 jogos da Série C, esse foi o quinto em casa, né? Contando só jogos em casa, que ele não marcou gol. Em quase metade dos jogos, nos aflitos, o Náutico não balançou as redes. Né? A maioria foi no começo, né? Contra Botafogo da Paraíba, contra Brusque, contra Ponte Preta, e agora teve esse jogo contra o Floresta, né? Que também foi um jogo muito que o Náutico não teve esse cara ali para botar a bola para dentro. E agora contra o Guarani, né? 5 de 11 em casa o Náutico não fez gol. Então acho que é um número meio preocupante, né? Porque vai pegar ainda Ponte Preta, né? Que foi um dos times que o Náutico não fez gol em casa, teve dificuldade de fazer. E pega na última rodada o Brusque, que esse jogo aí depende muito do contexto, né? Esse jogo não tem nem como a gente projetar nada, porque tem que saber se o Brusque vai estar vivo, a situação do Náutico. Pode ser um jogo até que o Náutico já possa estar classificado ou com chances remotas de classificação. Enfim, depende muito ainda da combinação. Mas quando você pega esse número frio, Atuzildo, de 11, 5 você não marcou gol em casa, e você já perdeu em casa, né? Você tem 2 jogos... E um é um jogo difícil contra a Ponte Preta. E lá só na última rodada, né? Só na última rodada contra o Brusque, mostra que esses jogadores mais ofensivos, assim, eles precisam se recuperar logo. É verdade, Fábio. Esse problema de criação do Náutico, ele existe, mas ele fica um pouco para trás, tá? Eu acho que o auge disso foi aquele jogo do Floresta, né? Que
Foi um jogo 0-0, quando o Náutico realmente ali não conseguiu produzir nada. Mas de lá para cá o time entrou em uma outra sintonia, o time melhorou muito e esses problemas foram se minimizando mesmo nas partidas em casa. Até esse jogo que você citou, que o Paulo Sérgio ele faz o gol ali, mas foi na primeira parte do segundo tempo. O Náutico também já tinha perdido algumas chances no primeiro. Eu vejo que esse não é o maior problema. Não te preocupa. Isso. Pelo menos assim, se eu for fazer uma lista aqui de preocupações, essa não está no topo, porque o que aconteceu na partida de hoje não foi apenas isso. Seria ótimo se fosse apenas isso. Seria ótimo, porque eu acho que o Náutico ia meio que zerado para o jogo da Ponte Preta. Não foi por aí. Foi coisas muito mais graves que aconteceram. Como eu disse, eu não consigo aqui dizer todas que aconteceu. Eu trouxe uma, eu tenho certeza. A situação de Ryan nesse time, ele foi parte do problema. Agora, as outras situações, aí é o treinador que vai ter que descobrir e corrigir para o próximo jogo. Não só na Muito parte bem. tática. Fábio, quando eu falo isso, perdão, não é só na parte tática, aí é num todo. É na parte tática também, é na parte individual dos jogadores, e aí é na questão também identificar se aconteceu alguma coisa no estado de espírito dos jogadores, na motivação dos jogadores, se os jogadores estavam tranquilos para a partida, ou se sentiram a pressão. Não quero travar nada em relação a isso com os elementos que eu tenho. O treinador é o mais capaz de conseguir fazer essa análise e verificar isso para poder corrigir e aí solucionar para a próxima partida. Muito bem. Bom, o Wagner Gomes fala que o Ryan é muito lento e o jogo que o Igor Fernandes fez no segundo tempo credencia para ser titular. Concorda? Lento sou eu. Ryan não tem condição de praticar o esporte bretão, não. E sobre o Igor Fernandes? O Igor Fernandes, a fotografia não ficou bonita para ele no primeiro tempo, muito por causa do Ryan. Eu acho que teria que fazer uma análise bem minuciosa para poder a gente conseguir isentar Igor Fernandes total no primeiro tempo. Apesar de que não dá no lance do gol, né? O lance do gol assim, foi muito sério. Eu achei até que era o Samuel. Eu logo pensei, porra, o Samuel ainda não sabe o fundamento da cabeçada. Mas a transmissão disse que era o Igor Fernandes. Eu até peço que a turma aí no chat me confirme se foi de fato o Igor Fernandes que cabeceou aquela bola para trás no lance do primeiro gol do Guarani. E isso foi muito grave, tá? Então vai ser dado aí um erro gravíssimo para Igor Fernandes no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, e eu destaco mais isso, por exemplo, eu destaco mais a parte defensiva de Igor Fernandes no segundo tempo do que qualquer tipo de produção que o Náutico fez ofensivo, porque isso serve para o próximo jogo. Não sei se os zagueiros vão estar à disposição, mas numa situação é melhor improvisar o Igor Fernandes, porque, de fato, ele venceu todas as disputas em velocidade contra os atacantes do Guarani no segundo tempo. Muito bem. Também por aqui o Kleber Araújo fala que o Timba nunca decepciona na hora decisiva. Deve ser rival, né? Tá aqui feliz. O Pedro Braz faz um trocadilho aqui. Para o elenco hoje, vamos para o Ryan que o parta. Que o partam. O smartphone está por aqui. Em um quadrangular não existe jogo fácil, pelo menos na minha visão. Eu também acho. Eu acho que aquele contexto lá do Náutico tomando pouco gol, enfim. Eu acho que nesse quadrangular isso aí, eu acho que vai ter que fazer muito mais gol, viu? Se o Náutico não melhorar seu ataque aí, porque eu acho que a tendência é ele tomar pelo menos um golzinho por jogo, assim. Não é nada de outro mundo, porque são jogos muito equilibrados e os times entram com outro espírito também, né? Primeira fase também é outra coisa, né? O Náutico, você entra já classificado, aí tudo dá certo, né? Quando você tem um jogo decisivo, né? Ainda mais jogador de Série C, que para qualquer coisa que fuja da equação, o desempenho dele varia muito, né? Você tem que ter tudo ali na ponta do chá. Bom, o Nevelin tá por aqui, ele fala que a torcida do Joinville conhece bem o Ryan, ele foi responsável direto pelos gols decisivos que o Joinville tomou ano passado. Isso que me impressiona, Fábio. Aparentemente o scout do Náutico não viu esses jogos. Não, o scout do Náutico é Eduardo Granja. O Eduardo Granja, assim, pode parecer oportunismo, mas eu quero mais que se lasque.
Porque foi Eduardo Granja que trouxe Raia. Eduardo Granja, semana passada, foi no programa até do YouTube, o nome Del Medrado, ligou para o cara lá dizendo que, olha, as contratações que chegaram agora, que o time melhorou, não foi só ele dos Anjos, a gente também trouxe jogador. Pronto, um jogador que tu trouxe, Eduardo Granja, foi Raia. Raia é da tua conta. Então fica quieto aí, para poder eu nem lembrar que tu exista, porque senão eu vou começar a falar no teu nome de novo. Mas é isso. Agora veja, o torcedor do Joinville chega aqui e dá um relato dizendo que ele prejudicou o time e tal. O torcedor do Guarani conhece bem a peça, já passou lá, já prejudicou também. A gente tinha os relatos do torcedor do Londrina, que na reta final da Série C do ano passado, ele tomou os gols, ele prejudicou. Aí você tem só histórico de prejudicando. O zagueiro não tem velocidade. O zagueiro não é bom em absolutamente nada. Aí você vai e contrata o cara. Eu queria entender qual é a lógica. É você pegar todos os elementos que dão errado para que juntar tudo isso e o caos fazer ele ser um bom jogador, ou você contrariar o mundo. Eu vou trazer um cara que é ruim, que ninguém acredita, que ninguém fala bem, que eu não tenho um registro dele fazendo nada em campo, e eu vou trazer e ele vai ser um puta de um zagueiro. É isso a teoria? É isso. Ô, Fábio, eu vou dizer uma coisa para tu, Fábio. Eu acho que no mundo do futebol, assim, é triste falar isso, porque clube de futebol, eu acho até mais do que devia. Eu queria não ser dependente disso, mas clube de futebol mexe muito com a paixão da gente. De todo mundo que está aqui assistindo a gente, tem seu time, sabe o quanto isso interfere na sua vida, mexe com você, e você constatar que os profissionais entre um monte de aspas, tá? Um monte de aspas, que cuidam do futebol e que ganham muito para isso, são completamente incapazes. Eduardo Granja ganha 20 bala para trazer Ryan. Isso é revoltante. Isso é revoltante. Mais do que... Eu nem digo assim, é porque eu pago o ingresso que vai pagar Eduardo Granja. Eu não estou nem falando disso. Eu estou falando mais de que a gente vai se magoar com um jogo como esse, de ver um cara que não tem condição. Porque, veja só, eu não estou aqui chorando porque o Náutico perdeu um jogo. O futebol tem 3 resultados. Ou você perde, ou você ganha, ou você empata. Objetivo, ou você alcança ou você não alcança. Isso aí é do jogo. Agora, você ir para a partida com um jogador que não tem condição de estar em campo, porque um cara que ganha 20 balas por mês contratou ele, é um histórico em todos os clubes, é negativo, aí é para se lascar, né? Aí é foda. Então, dentro do mundo do futebol, está cercado desses caras que não se prepararam para tal. O futebol explodiu como uma máquina financeira, é dinheiro para todo lado, e essa turma está aproveitando. Então, seja diretor de futebol, seja executivo, seja treinador, é um bando de espertalhões se aproveitando dos clubes e do torcedor que está ali com passional na situação, está com a paixão ali envolvida. O futebol brasileiro, assim, tem que evoluir muito, muito. A gente não tem oferta de força de trabalho para poder tomar conta dos nossos clubes. Por que eu estou falando isso do Náutico? Mas eu sei que na maioria dos clubes isso acontece. É isso, ó, torcedor. O João Sévila tá por aqui, ele fala que faz uma piada aqui, né? Espera que o Timba, como um bom amigo, espere o Santa para os dois subirem juntos. O Danilo Ribeiro, ele fala que o Ryan não dá, Hélio errou hoje. Era para ser Matheus Silva e Igor Fernandes. O Vitor Mota fala que o Náutico bruxou. O Saulo Lessa fala que para você, Atos, que vai ter que esperar o Sport na terceira. Caramba. Diz que o Náutico não sobe, vai esperar o Sport na Série C. Calma, Saulo Lessa. Seu Vitória não tá bem não, viu? Nosso próximo tema, viu, Saulo? Você tá tirando onda aí, mas o seu Vitória não está bem. Bom, o José Assis fala que o Náutico pode até subir para B, mas o problema é não ter ficado no segundo lugar. Pegou 2 times que estavam na Série B o ano passado, e ainda por cima times da Federação Paulista. Você discorda, não? Você gostou do grupo, né? Apesar de serem dois tradicionais. Quem assistiu o jogo São Bernardo e Londrina 2-2 foi melhor do que qualquer jogo que teve nesse grupo do Náutico até aqui. O jogo Ponto Guarani foi horrível, tá? O jogo Náutico e Brusque ficou
O campo determinou que era o jogo, foi um jogo também fraco, e a expulsão também atrapalhou muito a partida. O jogo de hoje é um jogo que não tiro nenhum mérito do Guarani, na verdade. Foi muito merecedor dessa vitória, poderia até ter uma vitória maior do que o 2-0, mas também é uma partida fraca na parte técnica. A partida de São Bernardo e Londrina foi uma partida de um outro nível, tá? Então, essa questão de camisa... Veja, tem gente que se apega a isso, tem gente que acredita que isso é o principal fator e é questão de opinião, eu respeito, mas eu não posso também desconsiderar o futebol jogado em campo. Tem aí o exemplo do Mirassol, né? O Mirassol tá aí no topo do campeonato e times tradicionais estão lá na rabeira. Então, tem hora que você vai achar que o peso do time, o peso da camisa é o principal fator para você não querer enfrentar aquele time. Outra hora você vai dizer assim, não, mas na verdade a parte técnica é o que deve ser priorizado e eu não vou querer evitar com um time que está jogando melhor, que está mais entrosado, que tem um modelo de jogo que vai me dificultar mais. Então, isso é questão de opinião. Eu não queria enfrentar o São Bernardo e o Londrina, e a partida de hoje, assim, o Guarani não fez nada que impusesse ao Náutico uma situação desconfortável que criou o resultado que foi hoje. O Náutico perdeu pelo mesmo. O Náutico fez um jogo patético no primeiro tempo e tomou 2 gols, podia ter levado mais. Então, o problema aqui não é o Guarani. O problema foi o Náutico. O Mário Farias fala que quando escutou que Carlinhos não ia jogar, ficou preocupado e ele estava certo. O João Mastro também. O Náutico perdeu muito com isso, né? Com a ausência dos dois zagueiros. Carlinhos, lá atrás, eu citava alguns erros, porque os erros existiam, tá? Mas depois eu comecei a abstrair isso, eu comecei a entender que fazia parte do modelo de jogo, que de fato ele tentava muitas vezes, por isso errava. Ele diminuiu de forma vertiginosa esses erros, ficaram muito esporádicos esses erros de Carlinhos, ao mesmo tempo que ele cresceu demais nas atuações dele, na parte defensiva, na velocidade. Por algumas vezes eu coloquei ele aqui como o melhor em campo. Teve até 2 lives, Fábio, que eu acho que tu não participasse, tu costuma participar em mais pós-jogo aqui do Náutico comigo, mas eu acho que nas 2 que tu não participou, eu dei o melhor em campo para Carlinhos. No 3-0 que o Náutico ganhou do Ituano na última rodada, eu quando disse que Carlinhos era o melhor em campo, Fred, que estava dividindo aqui a tela junto comigo, estava Cássio também, acho que Celso também estava, ele até disse, pô, o jogo foi 3-0, teve um cara que fez 2 gols, tu tá dando para o zagueiro o melhor em campo? Eu disse, sim, ele foi. Ele foi o melhor em campo. Tá? Então, Carlinhos se tornou, junto com outras peças, um dos melhores jogadores desse time. Tá? E fora a característica dele de ser um cara de velocidade. A ausência dele, assim, foi muito prejudicial. Ainda mais quando o substituto é quem foi, né? Bom, vamos ler aqui alguns últimos comentários para a gente passar para o campinho. Né? O Yuri Farias fala que você está certo, Atusildo, instituições centenárias sendo comandadas por asnos. Também está por aqui o Vitor Vilade, está torcendo para o Náutico subir porque o Vitória vai ter uma viagem mais curtinha ano que vem na Série B. O Hermínio Neto, desempenho esportivo, também está por aqui. Ele disse que o leão dele vai fazer raiva na hora do almoço. O Sport joga amanhã, meio-dia. E aí tem uns comentários sobre o Muriel, que eu acho que é um bom gancho para a gente começar o campinho. Vamos para o campinho, meu querido Alan Roberto, que está aqui nos trabalhos técnicos e direção. Deixa eu ver aqui os comentários sobre o Muriel. O Ademir Miranda, ele fala que pouparam o Muriel e foi uma desgraça hoje, sem ritmo de jogo. E o outro comentário sobre o Muriel, da família Shalom, fala que o Muriel é um goleiro estratégico, que sabe usar a sua inteligência de jogo para se antecipar a muitas jogadas. Mas debaixo das traves não tem elasticidade. Chutou longe dele, é gol. No primeiro gol eu achei que faltou, assim, não era um lance fácil, mas não achei indefensável não o primeiro gol. Eu achei não foi com tanta força. Tudo bem que ela quica, né? Na hora que ela quica, ela pega uma velocidade muito perto dele. Mas era uma bola defensável. Dá pra criticar,
Atuzildo? Muriel em algum lance hoje? Não, eu não acho que os gols foram culpa dele, não. O único lance que eu achei uma falha dele foi um lance de um dos gols que foi marcado impedimento. Eu acho que ele se posicionou mal. Aí o Mirandinha, quando finaliza, ele tá dando todo o lado direito ali, mas o lance foi invalidado. Então eu não posso considerar aqui o lance. Vou colocar o amarelo nele aí. Muito bem. O primeiro gol, assim, goleiro de Série C geralmente toma, né? Se ele fosse o goleiro do, sei lá, do Flamengo, do Palmeiras, você podia cobrar a defesa, né? Mas do Alisson, do irmão dele, você podia O cobrar. gol Mas do foi, Muriel não, foi não culpa do dá, né? camarada. Assim. O primeiro gol foi culpa do camarada que cabeceou para trás. Aquilo ali não existe. Ele não estava nem desequilibrado o suficiente para fazer aquilo ali. Eu nem entendi o que aconteceu ali. É isso. O Timbu Sincero fala que o Muriel não teve responsabilidade nos gols, né, da equipe do... também acho que não, né? Só, assim, podia... Seria milagres, né? Se ele tivesse feito, mas enfim, estamos na Série C, né? Não dá também para ficar exigindo milagre de goleiro na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, a dupla de zaga, que já falamos muito, Atuzildo, imagino que seja um vermelhinho, né? Para dupla. Mal. O Matheus Silva fora de ritmo, falhou no segundo gol. Pode colocar o vermelho aí, Matheus Silva. O Ryan, cara, a vontade que eu tenho é pedir para o Alan Roberto tirar ele aí da tela aí. Sumir com ele da minha frente, velho. Assim, é desprezo com um camarada desse. Sobre o Ryan, tá? As falhas do Ryan aconteceram no Londrina, tá? Na Série C, não no Joinville, só para Pelo menos tirou corrigir ponto. aqui. Eu tive um milésimo de segundo de felicidade quando eu vi o nome dele sumindo ali. Pode colocar pior em campo aí, viu, Alan? Pode colocar um quadrado vermelho. Faça a sua arte aí para poder dar um destaque nele aí. Bom, vamos para as laterais. Arnaldo e Igor Fernandes, né? Que depois jogou de zagueiro quando o Raimar entrou e foi para o lado esquerdo. Arnaldo, coitado, tentou o jogo na parte defensiva, não passou muito por ele. Foi mais pelo lado de Igor Fernandes e Raia. Na parte ofensiva, tentou bastante. É um jogador que tem uma vibração diferente. Talvez, se você for dizer que faltou essa questão da atitude do time, não faltou em Arnaldo, tá? Em Arnaldo não faltou. Vou deixar ele aí com o amarelo. E o Igor Fernandes, como lateral e como zagueiro. O Igor Fernandes é vermelho, tá? Veja, ele ganhou todas as bolas defensivas na velocidade como zagueiro no segundo tempo. Mas isso é registro para o próximo jogo. Como opção para tentar corrigir, para poder que Raia não entre mais em campo com a camisa do Náutico. Agora, essa cabeçada que ele deu no primeiro gol, isso é um absurdo. Então, só isso já vai o vermelho aí para Igor Fernandes. Muito bem. Vamos pro meio de campo, né? Hoje com Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Alan, né? Que jogou 40 minutos. E aí? Dupla de volantes. Quantas vezes eu não falei aqui que esses dois eram os pilares do time? Acabou-se hoje, assim. O pilar foi completamente implodido, tá? Igor Pereira, vermelho. E eu fiquei até surpreso que ele saiu no intervalo. Vermelho aí para Igor Pereira. Marco Antônio, assim, eu não vi Marco Antônio em campo. Ele não participou do jogo. E na partida passada, eu já não tinha gostado de Marco Antônio, mesmo na vitória contra o Brusque. Eu acho que Marco Antônio ele ganhou uma bola nos acréscimos, praticamente no último lance da partida, onde o Náutico estava resistindo à pressão do Brusque. E eu acho que aquela imagem ficou a última imagem na cabeça das pessoas. Que eu vi algumas pessoas achando que, citando que ele tinha jogado bem, fazendo análise que ele tinha jogado bem. Aí depois ele teve aquele episódio dele chorar depois do jogo, dar pedindo desculpa por tudo que aconteceu. Mas na partida em campo eu não gostei dele. E hoje, assim, definitivamente não. Pode colocar o vermelho nele aí. Eu não vi ele em campo. Voltou, olha, desde a partida passada, voltou a ser o Marco Antônio de outrora, antes de Hélio dos Anjos chegar. Que é o Marco Antônio que eu sempre chamo de peladeiro. Porque o Marco Antônio, ele corre. Hoje correu também, mas corre errado. O Marco Antônio, desde o jogo do Brusque,
É o Marco Antônio diante de Hélio que corre errado, que é o Marco Antônio peladeiro, que é o Marco Antônio que não tem um ordenamento tático em campo. Vermelho. Perdeu o foco aí com a ida para o CRB, né? Assinou um pré-contrato, né, com o CRB. Não Isso perdeu, Fábio, assim, pode... todo respeito, é perder tempo ficar tentando achar essa resposta. Porque isso aí é treinador, o treinador que vai conseguir saber ali que está no convívio com o cara. Veja, ele é importante para o time. Eu não posso ficar daqui tentando dizer que um cara que é um dos pilares do time tem que sair por causa de um pré-contrato que assinou com o CRB. As coisas não são tão simples assim. Não existe uma receita mágica. Deixa em campo, deixa como tá que dá certo. Tira, que é melhor tirar. Não tem uma receita. Então, quem tem que identificar isso é o treinador. O treinador preferiu continuar com ele. Na verdade, eu só estou fazendo um registro da atuação dele em campo. Ele em campo voltou a ser o Marco Antônio de outrora, o Marco Antônio peladeiro. Tanto Fábio, que se você for falar com base nessa questão aí do pré-contrato com a CRB, geralmente se fala na questão de comportamento, né? Do cara tá tirando o pé, do cara não tá correndo tanto, né? Fazendo corpo mole. Não se trata disso. Não se trata disso. Ele continua correndo, ele corre feito um doido. Se eu tivesse acesso aqui aos dados de fisiologia do clube, eu tenho certeza que o Marco Antônio deve ter batido as metas tudinho. Então não se trata disso. Se trata, na verdade, de parte tática, de foco no jogo. É isso. É aquilo, né? Às vezes o jogador tá tão preocupado, né, de não fazer que parecer que Sim, a sim. questão a extracampo afetou, que acaba atrapalhando de fato, né? O cara tá tão preocupado com o extra que na hora dele ter que fazer o certo dentro de campo, ele acaba se embananando. Mas Marco Antônio foi mal e o Patrick Alan, nos 40 minutos que jogou, mais ou menos isso, né? E aí? Não fez nada, vermelho. Bom, vermelho pro Patrick Alan, Hélio Borges. Horrível, horrível, horrível. Segundo tempo, minimizo. Já não foi nada demais, assim. Já não foi nada demais. Levou a bola para de fundo e cruzou. Assim, se ele não fizer isso, eu não sei para que ele está em campo. Então, e eu minimizo tudo que foi feito no segundo tempo. Por exemplo, agora eu vou avaliar o Vinícius. Se você pegar o DVD do jogo só com o lance do segundo tempo, a gente poderia dizer que o Vinícius jogou bem. Mas eu sei que o Vinícius não fez nada no primeiro tempo. E sei que no segundo tempo foi muito projetado pela condição do jogo. Então vou minimizar também. Eu coloco o Vinícius aqui com laranja. Tudo que Vinícius fez, e não foi pouca coisa, tá? No segundo tempo, vai ser ele sair do vermelho para o laranja. É o máximo. É o máximo que eu posso fazer aqui por ele. Bom, vermelho, né, pro Vinícius. Laranja para o Vinícius. Laranja. E o Samu Otsania. Vermelho, vermelho. Vermelho, o cara tem uma chance de cara a cara com gol e joga em cima do goleiro, pô. Pelo amor de Deus. O Otsania, ele parece ter uma grande dificuldade em finalização, né? Sim, é um jogador que... Jogador cru, eu disse isso aqui, tá? Porque, Fábio, às vezes... Nessas horas, não é melhor um Bruno Mezenga, não? Mesmo com toda a inconsistência do Mezenga era Bruno para ter entrado na Mezenga. partida de hoje. Bruno Mezenga era para ter entrado na partida de hoje. Foi outro vacilo de Hélio não ter colocado o Bruno Mezenga na partida de hoje. Samuel, quando as coisas não estão dando certo, Samuel ele mostra a verdadeira faceta. E um jogador cru. Um jogador que fica perdido em campo. Um jogador que do nada vai dar um sprint defensivo para tentar tirar a bola na própria área. Perdido, pode até trombar com o cara ali e cometer um pênalti. Teve um lance nessa característica hoje. É um cara cru. Quando o Náutico falou em trazer ele de volta, eu disse isso. Agora, ao mesmo tempo, aquela parte de ajudar no esquema tático, de atrapalhar o adversário na saída de bola, ele tem. Mas o Náutico geralmente estava arrumando outras alternativas para não depender dele para fazer os gols. Mas na verdade, hoje não é questão de depender, hoje deu tudo errado, estava tudo fora do compasso. Mas a atuação dele, para mim, é péssima porque ele mostrou em vários momentos
que ele é cru, porque falta fundamento, e quando ele teve uma oportunidade, cara a cara com o goleiro, ele perdeu. Muito bem, vamos para o banco, né? Raimar, né? Tivemos Raimar. Vitinho foi o que entrou primeiro, né? Ali no lugar do Patrick Alan. E aí, avalia a galera do banco. Alguém se salvou, Atusildo? Alguém. O Índio eu nem vi em campo, então eu vou deixar o branco aí, eu não vou avaliar. Acho que ele entrou muito no final, porque eu nem vi que ele tinha entrado. O resto, eu vou colocar todo mundo no laranja. Todo mundo teve uma atitudezinha assim, 10 centavos a mais do que os titulares e não participar do primeiro tempo, né? Então, o circo que foi o primeiro tempo, eles não têm a digital deles, né? Então, só por isso eu vou deixar esse laranja. Porque o laranja aqui é o novo verde, né? O laranja aqui é o novo verde. Orange is new green. Muito bem, não tivemos nenhum verde, né? Atusildo, nosso Regis Tadeu das análises de futebol. Se bem que hoje o Náutico, mesmo com boa vontade, não, Registrado não, foi. não teria como a gente colocar um verde, né? Nada funcionou. E o Hélio? Nosso Big Vermelho. Father Hélio. Vermelho, total. Teve alguém O no chat, Medeiros. eu não sei se era torcedor do Náutico ou não, e eu digo isso porque, obviamente, que se você faz isso só para provocar, então, na verdade, não tem muito debate. Mas eu vou responder ele. Ele botou assim, agora ele é ruim. Meu amigo, a gente aqui, ó, o nome do programa é Pós-Jogo Série C. Você pode pegar Ronaldo Fenômeno no auge. Se ele fizer a partida igual que Hélio Borges fez, a avaliação vai ser negativa. Aqui é muito pouco sobre o que é o jogador ou o que é o treinador. É o que aconteceu no campo. No campo. Isso aqui não é um programa de mercado, não. Mercado de jogador, não. Aqui não é um programa de scouts de jogador, não. Não é um programa para poder sugerir jogador para time contratar ou, sei lá, fazer propaganda de algum jogador de futebol, não. Aqui é um programa de análise do que aconteceu em 90 minutos da partida. E na partida de hoje, foi horrível. Ponto final. É isso, né? Então, todo mundo avaliado no Náutico. Atsildo, alguém perguntou aqui qual o resultado você vai torcer para o jogo Ponte Preta e Brusque. O que é Vitória do melhor para o Brusque. Náutico? Vitória Vitória do... do Aí fica todo mundo com 3, né? É tipo, zero, começa do zero, né? Na Olha, próxima roda. tudo que eu não quero é o Guarani indo para 2 partidas contra o Brusque e o Brusque com 0 pontos. É tudo que eu não quero. É isso, né? E grupo engraçado, né? Porque nenhum mandante fez gol, né? Todos perderam e ninguém nem fez gol, né? Nos 3 jogos que tivemos por aqui. E o Brusque é um dos melhores visitantes dessa Série C, né? Não duvido o Brusque cometer o crime contra a Ponte, mas se bem que eu acho que a Ponte... A Ponte é um milagre, né? Porque com 200 meses de salário atrasado, jogar o que joga, eu acho bem surpreendente. Tudo bem que o time é bem acima, né? Tem uns jogadores ali bem acima para a Série C, mas mesmo assim conseguir desempenhar aí o que desempenha com quase todo campeonato sem os jogadores receber é surpreendente. Bom, é isso. Valeu, Atuzildo. Mensagem final aí? Não, é isso. Esquecer tudo que aconteceu. Na parte do torcedor, fala agora, né? Não é um jogo de. Não é um. O quadrangular não se trata de 90 minutos. Tudo que aconteceu no jogo de hoje fica para trás. É só tentar entender o que aconteceu para corrigir para o próximo jogo. Mas quando a bola rolar na próxima partida, tudo que aconteceu nesse jogo já não conta mais. E é isso. Eu acho que é por aí, viu, Watson? Eu acho que o X da questão vai ser como o Náutico vai conseguir virar a chave, né? Porque time grande é aquilo, né? A fase boa pode potencializar e a fase ruim pode jogar muito mais para baixo do que normalmente uma derrota jogaria, né? Que é a pressão, o próximo jogo é em casa, né? A torcida certamente vai dar com menos paciência do que teve hoje, né? Contra o adversário mais difícil do grupo, né? Então, realmente o Hélio vai ter que trabalhar muito a questão mental dos jogadores, né? E é algo que ele faz bem até. O clube tem que virar a chave, o clube como um
todo. Aqui eu não coloco nem só a comissão técnica junto com os jogadores, é o clube. O clube tem que virar essa chave amanhã, tá? De hoje e amanhã, e virar com raiva, na força do ódio. Virar sentindo o ódio do que aconteceu na partida. E dizendo que vai ser tudo diferente para o jogo da semana que vem. É isso que tem que acontecer. Muito bem. Eu estou aqui com o Vitor Vilar. Vitor Vilar, pode ter Náutico e Vitória no que vem. Eu espero que tenha, viu? Porque isso vai ser uma boa notícia para os co-irmãos aí do Náutico. Tenho um carinho imenso pelo Náutico, já falei isso em outro telecast aqui, né, em outra live. Quer dizer, eu espero... Vale, vou até me corrigir, eu espero que não tenha, porque eu não quero que o Vitória caia. Mas da Ah, parte do Náutico eu espero que tenha, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Caramba, foi um ato falho terrível aqui, meu, né? Eu sempre, espero que não sempre, tenha, mas não é por causa do Náutico. Eu acho que o Náutico vai subir e eu espero que o Vitória não caia. Pronto, é isso. Meu Deus. Mas da parte sempre, do Náutico, eu quero que o Náutico esteja na Série B esperando. sempre bons jogos, Náutico e Vitória. O Náutico está levando uma melhor sorte aí nas últimas partidas, mas são sempre jogos assim emocionantes. Boa. Valeu, Atos.